No coração da Inglaterra, um círculo de pedras gigantes se ergue contra o vento, o tempo e a história. Um monumento silencioso que atravessou milênios, guardando segredos que até hoje a ciência não conseguiu decifrar. Esse é Stonehenge, talvez o monumento mais misterioso do mundo. Quem o construiu? Com que propósito? Como homens da Idade da Pedra, conseguiram mover blocos de até 40 toneladas por dezenas de quilômetros. E, acima de tudo, por que alinharam essas pedras com os movimentos do Sol e da Lua? Um observatório astronômico? Um templo religioso? Um local de rituais sombrios? Ou algo ainda mais perturbador? Hoje, vamos mergulhar fundo na história, nos enigmas e nas teorias que cercam Stonehenge, através da arqueologia, da ciência e do inexplicável. Stonehenge começou a ser construído há cerca de 5.000 anos, durante o período Neolítico, mas ninguém sabe ao certo quem foram os povos que o ergueram. As primeiras evidências arqueológicas mostram que a região era usada para rituais muito antes das pedras serem erguidas. Túmulos circulares e objetos rituais indicam que já era um local sagrado. Mas por volta de 3000 a.C., começaram a surgir as primeiras estruturas monumentais. Primeiro, círculos de madeira. Depois, enormes pedras, conhecidas como sarcens e bluestones, foram colocadas em um arranjo complexo que ainda intriga arqueólogos. A maior questão é como eles moveram essas pedras colossais. As sarcens, de até 25 toneladas, vieram de Marlborough Downs, a 30 quilômetros de distância. As bluestones, menores mas ainda pesando até 4 toneladas, foram trazidas de montanhas no país de Gales, a mais de 250 quilômetros de distância. Sem rodas, sem animais de carga potentes, sem tecnologia de metal avançada. Como? Alguns estudiosos sugerem que as pedras foram arrastadas em trenós sobre troncos de madeira. Outros acreditam que foram transportadas em jangadas ao longo de rios, mas até hoje não existe consenso, e quanto mais estudamos, mais impossível parece. Stonehenge não é apenas um círculo de pedras, é um relógio cósmico. O monumento está alinhado com o nascer do sol no solstício de verão e com o pôr do sol no solstício de inverno. Isso mostra que seus construtores tinham conhecimento astronômico avançado, muito além do que se imaginava para povos neolíticos. Alguns pesquisadores acreditam que Stonehenge era um observatório astronômico, usado para prever eclipses, ciclos lunares e mudanças de estação, informações vitais para a agricultura e para rituais religiosos. Mas por que um povo tão antigo se daria ao trabalho de construir algo tão colossal apenas para observar o céu? Escavações revelaram restos humanos no local, sugerindo que Stonehenge também era um cemitério sagrado. Muitos acreditam que ali eram realizados rituais de morte e renascimento, ligados ao ciclo das estações. Textos medievais associaram Stonehenge aos druidas, sacerdotes das antigas tribos celtas. Embora as datas não coincidam exatamente, a lenda pegou. Stonehenge seria um templo druida usado para cerimônias místicas, talvez até sacrifícios. Outros estudiosos defendem que era um portal espiritual, um local de cura ou até de contato com outras dimensões. O fascínio de Stonehenge deu origem a inúmeras teorias. Construção por gigantes. Algumas lendas afirmam que apenas seres gigantes poderiam ter transportado pedras tão imensas. Merlin, o mago. Uma crônica medieval dizia que o mago Merlin, da lenda do rei Arthur, teria transportado as pedras com magia. Porto de energia. Alguns acreditam que o círculo de pedras é um ponto de concentração de energia da Terra, um portal místico. Contato extraterrestre. Outra teoria popular sugere que Stonehenge foi construído com a ajuda de visitantes de outros mundos, como um marco ou uma base para naves. Embora a ciência rejeite essas hipóteses,
o fato é que ninguém sabe a verdade. Pesquisas modernas revelaram pistas fascinantes. Técnicas de datação mostraram que Stonehenge foi construído em fases ao longo de mais de 1000 anos. Escavações encontraram ferramentas de pedra usadas para moldar as rochas. Estudos geológicos confirmaram a origem das Bluestones no país de Gales, mas o transporte ainda é um mistério. Recentemente, descobriram que as pedras têm propriedades acústicas. O som ressoa de forma peculiar dentro do círculo, como se fosse projetado para cerimônias sonoras. Mas ainda assim, a pergunta principal permanece: por quê? Hoje, Stonehenge é patrimônio mundial da Unesco e recebe milhões de visitantes todos os anos. No solstício de verão, milhares de pessoas ainda se reúnem ali para celebrar o nascer do sol, repetindo rituais que ecoam no tempo. E mesmo com séculos de estudo, o monumento continua a guardar mais perguntas do que respostas. Stonehenge não é apenas um círculo de pedras. É um testemunho da engenhosidade, da fé e do mistério humano. Talvez fosse um observatório astronômico, talvez um templo de cura, talvez um portal místico, talvez algo que nunca conseguiremos compreender. O certo é que, ao se erguer no silêncio da planície inglesa, Stonehenge nos lembra que o passado ainda guarda segredos capazes de desafiar a lógica moderna. E agora eu quero ouvir você. O que você acha que é Stonehenge? Um templo, um calendário ou um portal para outro mundo? Comente sua teoria e não esqueça de deixar seu like para fortalecer nosso trabalho. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque os próximos episódios vão revelar mistérios ainda mais obscuros da história.